Isso testifica o que nosso irmão Paulo fala em 1 Coríntios, né, que nós somos um só pão. Né? Somos um só pão, meus irmãos. Né? Hoje não teríamos necessidade de compartilhar nada, mas apenas contemplar, né, a pessoa e a obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, né, por meio desses elementos, né, por meio desse pão que ele disse: esse é o meu corpo que é dado em benefício de vocês. Né, e por meio do cálice, né, por meio do vinho, que ele fala: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Meus irmãos, essas duas frases do Senhor Jesus Cristo já são suficientes para nos quebrantar diante dele, né, para nós nos colocarmos diante dos pés dele em adoração, né, glorificando o nome dele. Né? Mas pela misericórdia, meus irmãos, que o Espírito Santo hoje, né, conhecendo as nossas limitações e necessidades, né, possa nos revelar mais da vontade dele, né, pode nos revelar mais no nosso espírito, né, o que ele deseja da sua igreja diante desse tempo precioso e único, irmãos. Não só nessa terra, mas em todo o universo. Né? É esse momento onde a igreja do Senhor, a parte ou parte da igreja do Senhor se reúne, né, para fazer aquilo que só cabe a ela fazer, né? Anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Né? Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos, né, algo que o Senhor colocou nos nossos corações lá em Cascavel, há algumas décadas atrás, pelo menos uma década atrás, que ele nos trouxe essa palavra para os irmãos em relação ao partir do pão, e isso trouxe muita luz para nós, no nosso espírito, na nossa alma também, né, diante desse momento precioso. Então, quero compartilhar esse texto que o Senhor colocou para nós, que o mesmo Espírito Santo possa acrescentar revelação aos irmãos. Está em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler inicialmente do verso 23. Até o verso 26, meus irmãos. 1 Coríntios 11, 23 até o verso 26. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O verso 26, meus irmãos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, irmãos? Lê mais uma vez o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Irmãos, eu gostaria de fazer alguns apontamentos, né, para os irmãos nesses textos que nós lemos. Né? Para mim, são textos muito preciosos. Né? Primeiramente, irmãos, ele nos revela muito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quando o nosso irmão Paulo fala que recebeu do Senhor Jesus Cristo, que ele nos entregou, ele começa falando assim, ó, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, né, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, né, isto é o meu corpo que é dado por vós.
Amado, eu ficava contemplando, né, por que o Espírito Santo desejou colocar essa palavra aqui, essa frase aqui, destacar isso, na noite em que foi traído. Meus irmãos, isso tem muito a ver com esse momento e também com a vida da igreja, com o caráter do nosso Senhor. O nosso Senhor sabia que seria traído naquela noite. Ele sabia que seria traído por um dos discípulos, né, por um daqueles que estava tão próximo dele, que ele tanto se revelou e que a palavra fala que ele amou até o fim. Né, ele sabia que seria traído. Né, ele sabia que seria traído. Ah, meus irmãos, talvez se fôssemos nós, né, sabendo disso, né, nós não iríamos querer nos entregar, né, em favor, inclusive, daquele que estava traindo. Né, veja como é a pessoa, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Né, por isso que a palavra fala que Deus é amor. Né, que Deus é amor. Então, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mesmo na noite em que ele foi traído, né, ele falou: esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês, em benefício de vocês. Né, o nosso irmão Paulo está falando isso para uma assembleia muito problemática, conforme a gente lê nas Escrituras, né, uma assembleia que tinha muitas divisões. Meus irmãos, se eles pudessem tocar esse caráter do Senhor, que mesmo na noite que ele foi traído, né, ele se entregou, inclusive pelo traidor. Né, muitos dos problemas daquela assembleia teriam sido resolvidos, meus irmãos, né, diante do Senhor Jesus Cristo. Porque nós, irmãos, estamos nessa mesa sem mérito nenhum nosso, sem mérito nenhum, irmãos. Nós não fizemos e nem poderíamos fazer nada que nos fizéssemos dignos de poder nos assentar na mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mérito nenhum nosso, irmãos. Nós somos convidados. Ele fez tudo. Ele consumou tudo. Ele consumou tudo, irmãos. E ainda hoje nós temos muitas dificuldades. Mas se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, contemplá-lo nesta mesa, não só nesta mesa, mas dia após dia, meus irmãos, eu tenho a certeza e a convicção, como a palavra nos fala, que nós seremos transformados à imagem dele, de glória em glória, irmãos. De glória em glória, até que ele venha. Irmãos, como eu posso olhar para o meu irmão que está do meu lado, né, e procurar nele algo que me divide, meus irmãos? Porque o meu Senhor, na noite que foi traído, ele falou: esse pão é o meu corpo que está sendo entregue em benefício de vocês. Em benefício de vocês, em benefício da igreja dele, meus amados irmãos. Em benefício da igreja dele. Então, nosso irmão Paulo, ele inicia isso que ele recebeu do Senhor de uma forma tão preciosa. Irmãos, que isso para mim serve muito na minha caminhada com os meus irmãos. Muito. Porque todas as vezes que, de alguma forma, a minha natureza ou o inimigo das nossas almas tenta colocar uma vírgula nos meus relacionamentos com os meus irmãos, eu lembro do meu Senhor, na noite que ele foi traído. Ele sabia que seria traído. Na noite que ele foi traído. Então, não vejo mais motivo nenhum, irmãos, para que haja vírgula ou divisão, né, no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Né, verso 24. Né? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém, irmãos? Fazer isto em memória de mim. Irmãos, aqui começa algo que o Senhor nos deu lá em Cascavel, há uma década atrás, aproximadamente, né? Em torno dessa palavra, em memória de mim. Né? Fazer isto em memória de mim. Até então, meus irmãos, nós nos reuníamos diante da mesa do Senhor, né? Com peso, nessa palavra em memória de mim, né? Na nossa tradução, ela traz um peso, às vezes até um pesar, né? Até um pesar, né? Mas nós meditando entendemos que não foi esse o Espírito do Senhor.
Né? Não é isso que o Espírito Santo quis trazer para nós com essa palavra. Quando ele fala assim, em memória de mim, né, literalmente, a tradução ali é anamnese, que significa você recordar, você trazer a memória. É como se eu estivesse falando assim, ó, quando vocês estiverem diante dessa mesa, né, vocês devem trazer a memória quem eu sou e o que eu fiz. Né? Faça isso em memória de mim. Faça isso trazendo à memória quem eu sou e o que eu fiz. Né? A minha pessoa e a minha obra. Ah, meus irmãos, como é glorioso o nosso Senhor Jesus Cristo. Poderíamos ficar aqui toda a nossa vida falando da pessoa maravilhosa e gloriosa que Ele é. Né? E teremos toda a eternidade para isso, meus irmãos. Contemplar-o, glorificar-o, porque ele é, a pessoa dele, a glória dele, ela é eterna e infinita. Toda a eternidade não será suficiente para nós glorificarmos quem ele é e o que ele fez, irmãos. Por isso que ele fala assim, quando vos reunir, fazer isto em memória de mim. Traga à memória quem eu sou e o que eu fiz. Né? Esse é o espírito que nós devemos ter inicialmente diante da mesa do Senhor. Em memória de mim não é algo pesado, né? Porque ele morreu, né? Porque às vezes, hoje nós vemos, né, quando alguém parte, você vai lá, entrega um convite, ou tem lá no cemitério, né, em memória. Não é isso, meus irmãos, não é isso. Né? Em memória, trazendo à memória quem ele é e o que ele fez. E o nosso irmão Paulo continua, né, no verso 25, ele fala o seguinte, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Né? Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Né? Todas as vezes que nós bebemos, nós devemos trazer à memória, amados, essa obra dele, que a nossa aliança agora, né, é baseada no sangue que ele derramou, o sangue dele, o sangue do Cordeiro de Deus, sem mácula nenhuma, santo, perfeito, né? Santo e perfeito. Então ele fala, fazer isto em memória de mim. Amém, irmãos? Até aqui inicialmente. Então quero... no verso 23, nós temos compreendido que esse versículo, meus irmãos, ele é a luz que o Espírito Santo colocou para nós, né, em relação a esse momento. Né, em relação a esse momento, que ele fala assim, por quê? Né? Então, esse porquê, né, ele está trazendo o motivo, né, pelo qual o Senhor pediu isso. Né, de nós fazermos, partirmos o pão, tomarmos do cálice em memória dele, né, trazendo à memória quem ele é e o que ele fez. Né, então, o verso 23, nós cremos que é a luz que o Espírito Santo traz. Né, ele fala assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, né, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Né? Por quê? Então, a luz que o Espírito Santo traz, porque todas as vezes que nós comemos o pão e bebermos o cálice, né, nós estamos, primeiramente, anunciando. Né? Anunciando. Então, aqui eu quero compartilhar com os irmãos, né, essa luz que o Senhor trouxe para nós lá. Né? Que ela é basicamente esses 3 pontos que nós vamos meditar. Primeiro, o anunciar. Né? Depois, meditaremos um pouco sobre a morte do Senhor. Né? E, por fim, até que ele venha. Né? Então, o primeiro ponto, meus amados irmãos, que é o anunciar. Né? Quando nós nos reunimos para partir o pão, né, e bebermos o cálice, nós estamos anunciando, né, a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, e esse anunciar é algo muito maravilhoso. Né? Primeiro, né, para que nós estamos anunciando? Né, que aqui estamos de portas fechadas, irmãos que já viram o Senhor. Né? Eu creio, irmãos, né, que nós estamos anunciando não só para o mundo físico, mas também para o mundo espiritual. Né? Também para o mundo espiritual. Essa mesa aqui riquíssima e única em todo o universo, que o Senhor Jesus Cristo, né, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, né, em favor de nós, em favor da sua igreja.
Então, nós estamos anunciando, meus irmãos. E por que, que nós podemos anunciar? Né? Esse é um privilégio único nosso. Ninguém mais pode fazer isso. Né? Eu quero abrir com os irmãos lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Nós não vamos abrir agora, mas quando você lê João, capítulo 14, ele falando do Espírito Santo, ele fala assim, ó, que o Espírito Santo não viria para o mundo, mas viria fazer morada em nós. Ele fala assim, que o mundo não o tem. O Espírito Santo veio fazer morada em nós, né? Na igreja, naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, com isso em mente, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, verso 13 até o 16. Palavras do nosso Senhor Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar, irmãos. Amados, o Espírito Santo, né, que habita em você, que habita na igreja do Senhor. O Espírito Santo só habita na igreja, irmãos, nos membros do corpo de Cristo. Ele não habita no mundo, ele habita em nós, habita na igreja. E aqui fica bem claro nesses 3 versículos, né, que uma das incumbências do Espírito Santo é nos anunciar. Né? É nos anunciar. Por isso, irmãos, que quando voltamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, quando ele fala assim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, né, o que nós estamos fazendo? Nós estamos anunciando. Irmãos, é um privilégio que só cabe a nós. Não cabe a mais ninguém nesse universo todo, irmãos. Nesse universo todo é um privilégio que cabe à igreja do Senhor Jesus Cristo anunciar a morte dele até que ele venha. Amém, meus amados irmãos? Vamos ver o segundo ponto. Né? O que nós anunciamos? O que nós anunciamos? Anunciamos a morte do Senhor. Né? Esse é o segundo ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos. Anunciamos a morte do Senhor. Meus irmãos, talvez aqui que entre a dificuldade de muitos irmãos anunciar a morte, né? E ele se entristece. Né? Se entristece, fica com o espírito pesado. Meus irmãos, eu falo para você, né? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a morte dele é um motivo de festa, é um motivo de louvarmos a ele. Né? Sabe por quê, meus irmãos? Nós vamos ver isso aqui na palavra. Né? O que nós anunciamos? A morte do Senhor. Né? Só cabe à igreja anunciar essa morte. A morte do Filho de Deus. Né? Às vezes, nas nossas tradições, né, na nossa história, ou até muitas das vezes influenciados, né, pela indústria cinematográfica, né, quando fala aquele filme muito conhecido, A Paixão de Cristo, muitos saem pesados, tristes, né, chorando. Né? Mas vamos ver, irmãos, o que a palavra fala da morte do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus, né, inspirou nossos irmãos para nos escrever sobre a morte do Senhor. O primeiro texto, Apocalipse, né, capítulo 1, verso 17 e 18. Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. Esse texto aqui, irmãos, o contexto dele, o nosso amado irmão João, estava na ilha de Patmos quando ouviu a voz do Senhor glorificado, né? E ele olhou para trás para ver quem era aquela voz que falava com ele quando ele viu o Senhor.
né, e viu a igreja ali também no candeeiro, né, tipificado, ele caiu. Né, a palavra fala que ele caiu como morto. Né, verso 17: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Amém, irmãos? O primeiro aspecto da morte do Senhor, meus irmãos, ele não está morto. A morte não pôde detê-lo. Né? Quando nós nos reunimos para anunciar a morte do Senhor, nós estamos anunciando, estamos proclamando que ele está vivo. Que ele está vivo, irmãos. Ele não é uma celebração de morte, é uma celebração de vida, porque ele venceu a morte. Inclusive, como nós lemos aqui, ele falando: eu tenho a chave da morte e do inferno. Estive morto, mas eis que estou vivo, né? Vivo pelos séculos dos séculos. Irmãos, quando nós nos reunimos, comemos o pão e tomamos o cálice, nós estamos anunciando que o Senhor Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Que o Senhor Jesus Cristo morreu, mas a morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. Ele está vivo pelos séculos dos séculos, meus irmãos. E só nós podemos anunciar isso. Por quê? Porque nós o vimos vivo. Nós o vimos vivo. E nós desfrutamos dessa vida, irmãos. Ele está vivo e ele fala: vós também vivereis. Nós desfrutamos dessa vida. O mundo não pode anunciar a morte do Senhor, irmãos, porque eles não têm a vida do Senhor. Mas você, nós, a igreja do Senhor, ela desfruta da vida ressurreta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, cabe a nós anunciarmos a morte do Senhor Jesus Cristo. Não só para o mundo físico, repito, também para o mundo espiritual. Os anjos, os que não caíram, os que também caíram, estão contemplando esse momento. A igreja do Senhor em Maringá, anunciando a morte daquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Aquele que venceu a morte, está sentado no trono, e que tem a chave da morte e do inferno. Da morte e do inferno. Tem um precioso irmão do passado que ele escreveu o seguinte, né? A morte da morte na morte de Cristo. Irmãos, essa frase é muito preciosa, né? A morte da morte na morte de Cristo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Né? Por isso que ele disse, né, que ele tem, né, a chave da morte e do inferno. Né? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Estamos aqui nesta manhã de uma maneira singela, singela como o nosso Senhor Jesus Cristo é singelo, né? Singelo como o nosso Senhor Jesus, o Cristo, é singelo. Prova disso, irmãos, que ele poderia, contemplando um pouco da pessoa do nosso Senhor, ele poderia nascer em qualquer família que ele quisesse, em todo mundo. Ele poderia escolher o palácio que ele quisesse, irmãos. Tanto é que os sábios do Oriente foram procurá-lo no palácio, mas não encontrá-lo, porque ele, de forma singela, né, escolheu nascer, né, entre os animais, né, numa estrebaria, como os irmãos sabem, porque o nosso Senhor, né, foi singelo. Não que ele, a palavra fala o seguinte, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que vós, né, sendo pobre, se tornasse rico nele. Ah, irmãos, que privilégio a igreja tem, meus amados irmãos. Que privilégio nós temos de anunciar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro aspecto, é o fim da morte. É o fim da morte, meus irmãos. Isso é motivo de tristeza ou de alegria para a igreja? O cristão não morre, meus irmãos. A palavra fala. O cristão não morre, sabe por quê? Porque Cristo morreu no seu lugar. Estamos aqui, por isso que a mesa do Senhor é um momento de alegria. É um momento de alegria. Dentre eles, porque o nosso Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. E nós também.
viveremos pelos séculos dos séculos juntamente com ele. Amém, meus irmãos? Vamos ver o segundo ponto referente à morte do Senhor, que é o que nós estamos anunciando. Eu quero abrir com os irmãos Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14. É o segundo ponto, irmãos. Tem muitos pontos que a palavra fala sobre a morte do Senhor, né? O que ela significa, mas só separei alguns para nós estarmos meditando, né? O primeiro foi que anunciamos a morte do Senhor, estamos anunciando a vida dele, que vence a vida, o fim da morte, na morte de Jesus. Amém? O segundo ponto, Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, vejam só o que a palavra, o Espírito Santo coloca para nós de maneira bem clara, né? Bem clara que ele coloca aqui, ó, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, né? A saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ah, meus amados irmãos, né? Nós somos esses que o Senhor livrou do medo da morte, do medo de Satanás, porque a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu Satanás, meus irmãos. Ele venceu a morte, como eu falei aqui para os irmãos e repito, né? E nos livrou do medo da morte. E nos livrou do... Irmãos, nós não podemos temer a morte, meus irmãos, porque a morte não existe para nós. Não existe, meus irmãos. Não existe, o que a palavra está falando aqui de forma muito clara. A morte era a arma de Satanás para escravizar o mundo. O ser humano que vive a sua vida curta, diga-se de passagem, passa toda a sua vida com medo da morte. Mas nós hoje, nesta manhã, estamos anunciando, né, que o Senhor Jesus Cristo venceu, dentre muitas outras coisas, venceu Satanás e venceu a morte e nos livrou do medo da morte. Nos livrou. Irmãos, ensine para seus filhos, ensine para eles, né? O cristão não morre. O cristão não morre. O cristão, como dizia um precioso irmão que eu conheci, é promovido em glória. O cristão é promovido em glória, porque é exatamente isso que acontece, meus irmãos. É exatamente isso, né? O cristão é o único que, diante da morte, ele glorifica o Senhor. Irmãos, isso é algo que em todo o universo somente nós podemos fazer. Nem imagine que algo glorioso. Né? Um ser humano que teme a morte, diante da morte, partindo, glorificando o Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe, né, que a morte não existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ver mais um ponto aqui, o terceiro ponto, né, e depois só mais um, iremos concluir esse segundo aspecto da morte do Senhor, né? Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Vamos ler o 10 e o 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? A morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ah, meus amados irmãos, bem claro fala aqui mais um aspecto que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né, nos beneficiou. Né? Qual é esse aspecto? Nos reconciliou com Deus por meio da sua morte, da morte do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como é precioso isso. Fomos reconciliados com Deus. Fomos reconciliados com Deus por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Agora os céus estão abertos para nós. Agora, por onde quer que você esteja, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou andando pela rua, você pode entrar na presença do Deus Criador dos céus e da terra. Você pode entrar na sala do trono pelo novo e pelo vivo caminho que nos foi consagrado por meio do corpo do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Fomos reconciliados com Deus. Que privilégio a igreja tem, meus irmãos. Que privilégio nós temos de nos reunirmos para anunciar o quê? A morte do Senhor Jesus Cristo. Somente nós, meus irmãos, podemos anunciar isso. Fomos reconciliados com Deus na morte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero falar para você, meus irmãos, nesta manhã, sabe o que isso significa também? Sabe o que isso significa, irmãos? Que diariamente, que às 24 horas do seu dia, quando você está acordado, seja quantas horas for no dia, Deus, o Pai, o Filho, estão te esperando. O Pai fez essa obra, irmãos, através do seu Filho, porque Ele desejava que nós fôssemos reconciliados com Ele. Ele deseja que nós tenhamos comunhão com Ele, intimidade, relacionamento em Cristo Jesus, meus irmãos. Em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, né, nós estamos aqui, né, com esse grande privilégio de anunciar a morte do Senhor. Né, de anunciarmos a morte do Senhor. O último aspecto, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, né, desse versículo 26, né, que ele fala o seguinte: até que ele venha. Né, até que ele venha. Para concluir, irmãos, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 5, meus irmãos, até o verso 11. Esse é o último aspecto, né, do encargo que eu tenho para compartilhar com os irmãos nesta manhã, né, sobre esse momento único e que os irmãos tenham no coração, na mente e no espírito, esse privilégio para nós, anunciarmos o quê? Né, a morte do Senhor, né, agora o tempo, até que Ele venha. Até que Ele venha. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, né, o que nós iremos fazer nesta manhã, já estamos fazendo, anunciando a morte do Senhor, né, até que Ele venha. Né? Esse privilégio também só cabe a nós, até que Ele venha. Sabe por quê, meus irmãos? Somente na terra hoje
a igreja do Senhor já pode dobrar o joelho diante dele, já pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né? Já pode glorificar o Pai pela obra, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque nós já o vemos, nós já o ouvimos, nós o tocamos, como o nosso irmão João fala, nós já desfrutamos da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Né? Então, nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, anunciando essa morte. Ele fala até que ele venha, porque chegará o dia que não somente nós, mas a palavra fala, e assim nós cremos, que todo joelho se dobrará diante do Senhor, que todo olho verá ele vindo em glória, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessará. Mas nós, meus irmãos, já temos esse privilégio hoje. Irmãos, que privilégio! Nós não precisamos esperar vê-lo, desejamos muito vê-lo descendo, vê-lo sobre as nuvens. Desejamos muito esse dia, mas antes que esse momento glorioso aconteça, nós já louvamos, nós já declaramos e nós já nos dobramos diante do Senhor, do Rei da Glória, daquele que não amou a sua própria vida, mas a entregou em favor de nós, daquele que venceu a morte, daquele que reina pelos séculos dos séculos. Somente nós, irmãos, somente eu e você, como igreja, temos esse privilégio maravilhoso para nos reunirmos nesta manhã, para, em memória dele, né, partirmos o pão, né, e tomarmos do cálice, anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo, até que ele venha, meus irmãos, até que ele venha. Louvado seja o nosso Senhor, meus irmãos, por esse privilégio, pela vida dele. Oh, Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Ah, Senhor, tu és tudo para nós, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado por nos chamar, Senhor, para termos comunhão contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos reconciliar com o nosso Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou o seu corpo em favor de nós, Senhor. Somos fruto do seu penoso trabalho, Senhor Jesus. Mas estamos aqui nesta manhã, Senhor, reunidos, Senhor amado, para em obediência a Ti, Senhor, com alegria nos nossos corações, porque o seu amor nos constrange, Senhor amado. O seu amor nos constrange, Senhor. Nos reunimos para anunciar a sua morte, Senhor, até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado porque os céus estão abertos, Senhor, para a sua igreja. Obrigado, Pai Celeste, porque podemos entrar na sua presença pelo novo e pelo vivo caminho que nos foi consagrado no nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor.